Mestre, a milésima teria sido minha própria mãe. E o que aconteceu quando ela o encontrou? Imagine descobrir que o monge mais santo do monastério já teve as mãos cobertas de sangue. Sangue de 999 pessoas, e a milésima seria sua própria mãe. Esta não é uma parábola, não é metáfora. É a história mais perturbadora que o Buda já contou e a mais reveladora sobre o que realmente significa despertar. Há 2.500 anos, nas florestas da antiga Índia, um jovem chamado Ahimsaka caminhava em direção ao último ato violento de sua vida. Ele não sabia que, naquele dia, encontraria algo mais poderoso que a própria morte. Primeiro, a queda nas trevas, Angulimala. O nome significa colar de dedos, porque era isso que ele usava. Um colar feito com dedos humanos. 999 dedos, cada um uma vida interrompida por suas mãos. Mas, como um jovem brilhante de família respeitável, se torna o homem mais temido de sua época. O Angulimala Sutta nos conta foi seu próprio guru quem o corrompeu. Movido por ciúmes do talento do discípulo, o mestre deu-lhe uma tarefa impossível. Tire a vida de 1000 pessoas, e eu lhe darei a iluminação. Quantas vezes seguimos mestres que nos prometem luz, mas nos conduzem às trevas? Quantas vezes a autoridade que respeitamos é justamente o que nos destrói? Segundo, o predador encontra sua presa. 999 vidas depois, Angulimala precisava de mais uma vítima. E então viu uma figura solitária caminhando pela estrada. Um monge. Stop! I have stopped, Angulimala. When will you stop? What is this stopping? I have stopped from harming all beings. Franzino. Desarmado. Perfeito. Mas algo estranho aconteceu. Por mais que corresse, ele não conseguia alcançar aquele homem que caminhava calmamente. Era como se o espaço se distorcesse entre eles. Finalmente, exausto, Angulimala gritou: "Pare, monge." E o homem se virou com um sorriso que continha universos e disse: "Eu já parei, Angulimala." Quando você vai parar? Era o Buda. Terceiro, o paradoxo da redenção. Eu já parei. Que palavras são essas? O Buda não parou de caminhar, mas parou de causar sofrimento. Parou de odiar. Parou de buscar poder sobre outros. E naquele momento, algo se quebrou dentro do homem violento. Pela primeira vez em anos, ele viu seus próprios dedos cobertos de sangue seco e perguntou: "Quem sou eu?" O Buda olhou para aquele homem com 999 vidas nas mãos e disse: "Você pode se tornar meu discípulo." Imaginem a cena. O homem mais temido da região ajoelhado diante de um monge mendigante pedindo para aprender sobre compaixão. Mas aqui vem a parte que poucos conhecem. A parte sobre a mãe. Quarto, a mãe e o perdão impossível. Quando Angulimala não voltou para casa, sua mãe saiu à sua procura. Ela não sabia que o filho havia se tornado um homem violento. Para ela, ele ainda era seu menino, e ela seria a milésima vítima. Mas, quando encontrou o filho agora monge de cabeça raspada, vestes ocres, ela não o reconheceu. E então o reconheceu. O Sutra nos diz que ela ficou em silêncio. Não gritou. Não fugiu. Apenas olhou nos olhos do filho e disse: "Eu sabia que você voltaria para casa." Quinto, o mistério da transformação. Como é possível? Como alguém com tanto sangue nas mãos pode, no mesmo dia, se tornar um santo? O Buda ensinou algo que desafia nossa lógica. Não existe karma que não possa ser transformado. Não existe escuridão que não possa ser iluminada. Mas talvez o maior milagre não foi Angulimala parar de causar sofrimento. Foi sua mãe continuar amando. Sexto, o despertar através da dor. Nos anos seguintes, Angulimala enfrentou algo mais difícil que a violência: o perdão de si mesmo. Cada vez que mendigava comida nas ruas, as pessoas o reconheciam. Jogavam pedras, cuspiam, xingavam. E ele aceitava tudo em silêncio. O Buda lhe disse: "Esta é sua purificação. Cada pedra que você recebe com paciência apaga 1000 ações do passado."
Angulimala aprendeu que o verdadeiro sofrimento não era a dor física, era carregar o peso das próprias ações, e que a única saída era através da aceitação completa. 7º. A lição final. Um dia, Angulimala encontrou uma mulher em trabalho de parto que estava sofrendo muito. Ela implorou por sua ajuda. Ele disse: Irmã, desde que nasci na vida nobre, nunca conscientemente privei qualquer ser vivo da vida. Por essa verdade que você e seu bebê estejam bem. E milagrosamente, tanto a mãe quanto a criança foram curadas. Esta é a declaração mais poderosa do budismo. A verdade de uma transformação genuína tem poder de cura, não apenas para quem se transforma, mas para todos ao redor. 8º. O retorno ao lar. Esta história nos pergunta algo perturbador. Que parte de você acha que é imperfeita demais para ser amada? Que parte de você acredita que é escura demais para ser transformada? Angulimala significa colar de dedos, mas depois da transformação, os monges o chamavam apenas de Ahimsaka, aquele que não causa dor. Sua mãe sempre soube seu verdadeiro nome. Na próxima vez que você sentir que fez algo imperdoável, lembre-se: existe alguém caminhando pela estrada da sua vida esperando você perguntar: quando você vai parar? E talvez sua própria mãe ainda lembre seu verdadeiro nome. 9º. A aceitação da comunidade. Os outros monges não conseguiam dormir. Como aceitar que aquele homem, com 999 mortes nas mãos, agora dividia o mesmo refeitório? Respirava o mesmo ar sagrado. Alguns sussurravam. Outros evitavam seu olhar. Angulimala sentia cada olhar de desconfiança como uma lâmina no peito. Mas havia algo diferente. Pela primeira vez na vida, ele não reagia com raiva. Apenas aceitava. Cada rejeição era uma lição sobre como ele mesmo havia rejeitado a humanidade dos outros. Quantas vezes você já julgou alguém pelo seu passado? Quantas vezes negou uma segunda chance porque não conseguia esquecer a primeira impressão? Os monges estavam aprendendo algo que ainda hoje lutamos para aceitar. O perdão não é sobre esquecer. É sobre escolher ver além do que foi feito. 10º. As faces que não saem da mente. Nas noites silenciosas do monastério, Angulimala via rostos. 999 rostos, cada um com nome, família, sonhos interrompidos por suas mãos. Havia o comerciante que voltava para casa, a jovem que carregava flores para o templo, o pai que levava remédios para o filho doente. Cada vida tinha uma história, e ele havia interrompido todas. O Buda lhe disse: não tente esquecer. Lembre-se de cada um. Deixe que a dor de suas ações seja o combustível da sua compaixão presente. Esta é talvez a lição mais difícil do perdão. Não é esquecer o que fizemos de errado. É carregar esse peso com tanta consciência que ele se torna sabedoria. Que erros do seu passado ainda te visitam nas noites silenciosas? Como você pode transformar essa dor em combustível para ser uma pessoa melhor hoje? 11º. O círculo se fecha. Anos depois, Angulimala caminhava pela mesma estrada onde uma vez caçara vítimas. Mas agora, algo diferente aconteceu. Viu bandidos atacando uma família de peregrinos. O mesmo terror que ele uma vez causou agora se repetia diante dos seus olhos. Sem hesitar, Angulimala correu em direção aos atacantes, não para lutar, mas para se colocar entre eles e as vítimas. Sua presença era tão serena, tão cheia de compaixão que os bandidos recuaram. Ele havia salvado exatamente 3 vidas: uma mãe, um pai e uma criança. Uma família inteira que voltaria para casa naquela noite. Naquele momento, Angulimala entendeu algo profundo. Não podemos desfazer o mal que causamos, mas podemos nos dedicar tanto ao bem que nossa existência se torna uma força de cura no mundo. Quantas vezes você teve a chance de proteger alguém e deixou passar? Quantas oportunidades de bondade você desperdiça por estar preso ao peso dos seus próprios erros? 12º. As palavras que curam gerações. No leito de morte de sua mãe, Angulimala segurou suas mãos frágeis. Ela sussurrou palavras que ele carregaria para sempre. Filho,
eu sempre soube que você voltaria para mim. Não o assassino. Não o monge. Você, meu menino que eu ninava nos braços. Ela pausou, tocou seu rosto e continuou. Todas as noites eu orava para que você lembrasse quem realmente era. Não pelas suas ações, mas pela sua essência. Angulimala chorou como não chorava desde criança. Todas as mortes, toda a transformação, todo o sofrimento se dissolveram naquele momento. Ele era simplesmente um filho sendo amado por sua mãe. Ela morreu alguns dias depois. Suas últimas palavras foram: Ahimsaka, meu Ahimsaka. Você sempre foi luz, mesmo quando estava perdido na escuridão. Que palavras sua mãe guardou para você que você ainda não ouviu? Que amor incondicional está esperando você parar de se punir e simplesmente aceitar. 13º. A transformação que nunca termina. Séculos depois, monges ainda contam a história de Angulimala para iniciantes perdidos, para aqueles que acham que fizeram coisas imperdoáveis. Há um ditado nos monastérios: se Angulimala pode despertar, qualquer um pode. Se o amor pode transformar 999 mortes em compaixão infinita, então não existe escuridão que não possa ser iluminada. Mas talvez o maior legado de Angulimala não seja a esperança que ele dá aos piores entre nós. É a responsabilidade que ele coloca sobre todos nós. Se alguém com tanto sangue nas mãos pode se tornar fonte de cura, qual é a sua desculpa para permanecer pequeno? Se ele pode transformar tanto ódio em amor, o que você está fazendo com suas pequenas mágoas? A história de Angulimala não é sobre perdão. É sobre potencial humano, sobre o que cada um de nós pode se tornar quando para de se esconder atrás das próprias limitações. 14º. O eco eterno. 2.500 anos depois, a pergunta do Buda ainda ecoa. Quando você vai parar? Parar de se punir por erros do passado. Parar de acreditar que é pequeno demais para causar impacto. Parar de esperar permissão para ser quem realmente é. Angulimala parou de correr atrás de vítimas e começou a correr atrás da verdade. Parou de colecionar dedos e começou a colecionar momentos de compaixão. E você? O que você precisa parar de fazer para começar a viver? Que colar de mágoas você precisa quebrar? Que nome verdadeiro está esperando você ter coragem de assumir? Na próxima vez que olhar no espelho, lembre-se: sua mãe sempre soube quem você realmente é, mesmo quando você esquece. A pergunta não é se você merece perdão. A pergunta é quando você vai se perdoar o suficiente para começar a viver.